6h19, já estamos de volta e agora com uma boa notícia para os professores. A UFAM abriu um concurso com vagas para docência, viu? Essa é uma boa notícia também para os alunos, né? A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Tamires Clerc, que tem as informações para a gente sobre esse assunto. Tamires, muito bom dia para você. Conta para a gente, são quantas vagas disponíveis para esses professores, Tamires? Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, são 74 vagas espalhadas por todo o estado, porque você sabe que não tem só a sede da UFAM aqui em Manaus, tem também no interior, tem Coari, Humaitá, Itacoatiara. E aí, no interior, o maior número de vagas que tem disponíveis é para Coari, são 9 vagas lá. Aqui no campus de Manaus, só em uma das unidades já está pedindo 12 professores. E são para todas as áreas, em várias áreas de atuação, e todas elas estão disponíveis no site da UFAM, que é o www.edoc.ufam.com.br, aí esse daí que está aparecendo aqui na sua tela, e aí você entra lá e vê todas as informações, mas as inscrições mesmo são feitas diretamente nas unidades de atuação, onde você vai atuar. Você vai pagar uma taxa de inscrição, a taxa de inscrição varia da formação do candidato, né? Porque pode ser tanto um graduado, especialista, alguém que já tem um mestrado ou um doutorado, e aí depende, aí elas variam, vão de R$90, R$130 até R$180. Aí você faz a taxa de inscrição, os professores, os candidatos a professores substitutos vão fazer uma seleção que é dividida em 2 etapas. Primeiro vão fazer uma prova didática, né? Eles vão dar uma aula, simular como se estivessem dando uma aula, e depois vão passar pela prova de títulos. Aí eles vão ser selecionados de acordo com os mais especializados, né? Os que têm mais experiência. Então é bom que você já prepare logo o seu currículo se você quer concorrer a alguma dessas vagas. Como você disse, é uma boa notícia para todo mundo. Os professores substitutos, eles vão receber entre R$2.200, aí o grau mais baixo, né? Que são os graduados e os que têm apenas especialidade, e vão até mais de R$5.000 para aqueles que têm doutorado. Os alunos, claro, vão ter um professor substituto, porque a gente sabe que nem sempre é muito fácil ter um professor sempre lá. Alguns eles tiram férias, eles saem para fazer viagens para estudo mesmo, e aí os alunos precisam de alguém lá para dar essa aula para eles. Então é realmente uma boa notícia para todo mundo, né, Carol? Verdade, viu, Tamires? Obrigada pelas informações. Segura aí, daqui a pouco eu volto para conversar mais com você. Até já. Ao longo da nossa vida, nós fazemos muitas escolhas, né? Mas uma das mais difíceis é, sem dúvida, a escolha profissional. São indecisões próprias da idade, outras motivadas pelo desconhecimento ou ainda produzidas pela pressão dos pais. Por isso, nesse momento, é muito importante a participação dos educadores e até de psicólogos para esclarecer aí sobre o futuro profissional. Vamos ver. Sim, até a Valquíria acertar na faculdade que queria, foram 3 tentativas frustradas. Agora, em fisioterapia, ela acredita que acertou. Vai se formar depois dos 30. São 2 fisioterapeutas que me levaram mesmo para o caminho da área. Foi onde eu me encontrei. E outros também, incentivo também da faculdade, que foi, eu acho que o melhor. Mas é como ela diz, o importante é que ela se encontrou. Uma pesquisa do Educa Mais Brasil mostrou que 56% das pessoas que ingressaram na faculdade entre 2017 e 2018 desistiram ou trocaram de curso. Essa troca deixa o sonho de se formar mais distante e ainda frustra o acadêmico que encontra na sociedade aquela cobrança de não saber o que quer. Aconteceu com a Valquíria. Já me falaram, poxa, por que tu não concluiu logo a primeira? Por que tu não fez a segunda? Eu não estaria bem, porque não adianta, eu vou fazer uma faculdade, já fiz, terminei. Mas aí será que eu ia dar o mesmo gás, mesmo aquela vontade com essa profissão? Segundo essa psicóloga e coach de carreira, existem muitos fatores que influenciam para que isso aconteça.
às vezes por uma exigência dos pais, assim, eu paguei um colégio tão caro, agora você tem que fazer medicina. Ou então só aceito se você fizer direito. Mas eu quero fazer culinária porque é o que eu amo fazer, então. Mas você vai primeiro fazer direito e depois, com o seu dinheiro, você vai fazer culinária. E o processo de autoconhecimento. Às vezes os pais falam assim, mas ele é adolescente, autoconhecimento para quê? Ele já não sabe o que ele quer fazer? É extremamente importante que ele entenda que uma profissão é o estilo de vida. E é mais comum do que a gente imagina. A Nagli começou a fazer enfermagem logo que saiu do colégio e foi o que a nota dela no vestibular permitiu. 2 anos depois, ela está de volta à sala de aula, mas do cursinho, para fazer o que realmente quer, medicina. Eu queria ter experiência na área de saúde, né? E aí eu pensei, nossa, medicina, enfermagem, a mesma coisa de gente que não entende direito das profissões, né? Aí eu pensei, nossa, faltava 3 anos ainda para me formar, então eu parei e estou tentando agora passar para medicina. A pesquisa assusta, mas a falta de informação nos colégios também. É preciso abrir a mente e saber que existem novas e boas profissões vindo com tudo. E descobrir isso no início do ensino médio, ainda no colégio, é muito importante. Os adolescentes, eles, nesse momento, são ações isoladas, ou seja, alguma instituição se oferece para dar uma palestra sobre profissões, mas não existe no escopo da instituição um programa ou uma programação durante o ano para eles conhecerem as profissões, para eles saberem quais são as... Bom, nós estamos no momento de transição. Indústria 4.0. O que não faltam notícias dizendo que muitas profissões vão acabar. Quanto de proximidade tem estes alunos que vão escolher nesse ano, ou que escolheram no ano passado, dessa transformação? Dentro da escola? Nenhuma. Então, assim, ele sabe que talvez alguma profissão que ele está escolhendo não vai existir daqui a uns anos, mas ele também não sabe quais são as que vão existir. E mais importante que tudo isso é fazer o que gosta, independentemente de quanto tempo você vai levar. Tipo a Valquíria. Ela sabe que demorou, mas agora está feliz com a escolha certa. Você vê um paciente que está acamado ou um paciente que não tem condições e ver aquele que ele tem evolução, é a coisa mais gratificante que dá. Ou seja, na quarta se encontrou. Sim, encontrei. Bacana o exemplo da nossa reportagem, né? E também nunca é tarde para estudar, viu? Olha, um grupo de pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas descobriram a potencialidade de substâncias em fungos encontrados nos rios da Amazônia. Os estudos podem auxiliar no tratamento de câncer. No fundo dos rios. Foi lá que os pesquisadores encontraram um fungo que pode aumentar as alternativas de tratamento contra o câncer de fígado, mama, colo de útero e leucemia. A gente, desde 2015, vem desenvolvendo uma pesquisa na área de metabolômica, que é um ramo da bioquímica, onde a gente tem estudado a composição principalmente de micro-organismos do estado, buscando encontrar moléculas com algum potencial futuro para a área de saúde. Dentre esses, o que a gente está focando nesse projeto, que é o câncer. O material de estudo foi retirado na proximidade do Encontro das Águas, o que torna a pesquisa inédita no Amazonas. Pesquisar com fungos de um ambiente tão isolado é algo que as pessoas ainda não fazem aqui no estado do Amazonas. Isso está começando com o nosso grupo. Eu tenho certeza que outras pessoas também já têm esse interesse e estão pesquisando, mas não tem nada de concreto, é realmente tudo muito novo. Isso começou há 1 ano atrás. A linha de pesquisa ela é consolidada no laboratório, mas estes fungos específicos do fundo do rio Amazonas, eles estão há menos de 1 ano, basicamente, aqui no laboratório. A fase de estudo é inicial. E o tempo para que a substância seja usada em alguma droga tem um longo processo, que pode chegar até 15 anos. A floresta amazônica é um repositório infinito de substâncias úteis para a sociedade. E é exatamente aqui, neste laboratório, com essas pessoas, em que a pesquisa está sendo realizada. Mas vale ressaltar que ela ainda vai demorar de 2 a 3 anos para ser concluída. Poder desenvolver projetos que vá ter um resultado para a humanidade, para a sociedade, é muito importante, muito gratificante para a nossa profissão, para a Amazônia num todo, né?
Grande parte dos medicamentos encontrados nas drogarias tem substâncias naturais. Hoje, não existe no mercado algum fármaco com propriedades amazônicas que combata o câncer. E o que a gente vai fazer é fomentar a indústria farmacêutica, né? Tem-se esse plano, é um plano governamental de trazer indústrias farmacêuticas para o Amazonas e criar um polo de indústria farmacêutica, né? A gente tem essa ideia, os governantes têm essa ideia. Aliado a isso, vai ter que ter um polo químico. E é importante que a gente tenha essas moléculas, esses candidatos, que sejam de origem amazônica mesmo, para a gente poder fomentar essas pesquisas e, principalmente, o interesse dessas empresas em virem para cá. Enquanto isso, a aposta da ciência na cura de doenças a partir da contribuição da maior diversidade natural do mundo continua. E 2 pessoas da mesma família seguem desaparecidas após caírem de uma canoa no município de Careiro da Várzea. Ao todo, 5 pessoas estavam na pequena embarcação. Das 3 pessoas que caíram, uma conseguiu se salvar. A repórter Rosiane Chagas tem as informações. As vítimas que continuam desaparecidas são Jéssica Carvalho, de 33 anos, e Gonzaga Carvalho, de 22. Eles foram levados pela correnteza do Rio Solimões logo após a canoa em que eles estavam ter sido atingida por um forte banzeiro na madrugada dessa segunda-feira no município de Careiro da Várzea. Além deles, estavam na embarcação outras 3 pessoas, todos da mesma família. Eles eram primos, mas essas pessoas conseguiram ser resgatadas com vida. Um foi encontrado agarrado a um tronco de uma árvore e os outros 2 conseguiram nadar até a margem. Eles passam bem e são eles, inclusive, que estão ajudando o Corpo de Bombeiros a fazer a busca pelos 2 desaparecidos. O comando do 9º Distrito Naval informou que tomou conhecimento do acidente e que, além de auxiliar nas buscas, vai instaurar um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo acidente. Olha, a gente viu que já são 5 acidentes com vítimas desaparecidas só nesse primeiro mês de 2019, viu? Um dos motivos para essa incidência de acidentes é a subida do nível dos rios e a grande quantidade de chuvas e de troncos de árvores nas águas. Passageiros e comandantes de embarcações precisam ter atenção redobrada, viu? A nossa equipe acompanhou uma fiscalização da Marinha e traz as orientações para navegação e passageiros também nesse período. Cheia, chuva e o principal, excesso de confiança. Essa é uma combinação que causa acidentes. Só no ano passado, 92. Esse ano, 5, contando com o naufrágio dessa segunda-feira, quando uma rabeta que transportava 5 pessoas afundou. 3 foram resgatadas com vida e 2 seguem desaparecidas. E tem mais. Ontem, mais 2 acidentes aconteceram. É importante frisar que os acidentes ocorrem também em virtude de quê? Excesso de confiança também dos tripulantes, né? Exatamente. Por exemplo, nesse momento de cheia, a gente observa menos incidência de encalhe em bancos de areia. Em compensação, o comandante de embarcação, ele às vezes deixa de observar equipamentos de navegação. Mesmo durante o dia, mesmo em períodos de boa visibilidade, choveu, fechou o tempo, o comandante de embarcação não tem visibilidade, ele tem que fazer uso rápido dos equipamentos, fazer leitura daquilo. Então, ele não fica com o equipamento desligado e às vezes acaba colidindo. Desde o dia 15 de janeiro está acontecendo a Operação Travessia Segura. De lá para cá já foram mais de 240 abordagens. Dessas, 68 embarcações foram notificadas e 24 apreendidas. Nessa embarcação que trabalha com transporte de passageiros, mesmo com mais de 15 anos de experiência, o comandante não tinha ligado o radar, equipamento importantíssimo, principalmente nesse período de chuva. Quando falta alguma coisa, a gente é observado, feita uma notificação e a gente procura melhorar. Os passageiros também foram avisados sobre a importância do colete salva-vidas. Nesta outra embarcação, que chegava de Maués, mais de 20 horas de viagem, a Marinha encontrou 3 irregularidades. O navegador estava navegando sem o AIS, tá? Havia a carga também estivada fora do local apropriado para isso. E também 6 coletes salva-vidas também foram observados sem o tirante, tá?
estão em necessidade, numa situação de emergência, o passageiro não poderia contar com esses 6 coletes. O comandante do barco recebeu as notificações e agora precisa ajustar tudo. Fatores que às vezes passa despercebido, até mesmo pelo comando da embarcação e a tripulação. E além deles notificados, eles passam orientações sobre os procedimentos corretos que tem que ser adotado a bordo. Esse ano, o CIPAM prevê uma anomalia em relação às condições meteorológicas. É possível que haja outra grande cheia e ainda teremos forte influência do fenômeno El Niño na região. Tanto o Rio Negro aqui em Manaus quanto grande parte das estações e municípios do Rio Solimões estão acima da média, acima do esperado para essa época do ano. O Negro aqui em Manaus, apesar de estar localizado na Bacia do Negro, ele sofre muita influência dos Solimões. É o Solimões que, a partir da confluência, ele vai permitir ou não a passagem da água que vem de toda a bacia do Rio Negro. Então, ele sempre responde muito bem ao que tem acontecido aos Solimões. Como o Solimões está todo acima do esperado para essa época do ano, o Rio Negro também em Manaus está acima do esperado. Por isso, também não podemos esquecer das embarcações pequenas, as lanchas de passeio, de transporte de passageiros e dos jet skis. Além da documentação, claro, atenção para as 2 recomendações principais. Onde que estão localizados os coletes salva-vidas, onde estão as boias, onde estão os aparelhos flutuantes. Tá? Tudo isso são informações importantes que numa eventual hora de abandono, numa hora de emergência, podem fazer toda a diferença entre o viver e o morrer. E lembrar, não se brinca com esse rio. Ele já mostrou muitas vezes do que é capaz. E bom, até o dia 31, a concessionária Águas de Manaus está com uma campanha de renegociação de débitos, viu? É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a repórter Tamires Claire. Tamires, conta pra gente, quem tem contas em atraso, precisa renegociar, tem que fazer o quê? Carol, é bem simples. Pega a sua fatura, pega um RG, o CPF e leva lá na concessionária. A concessionária tem 8 pontos no total. Um deles é lá no centro e só nesse primeiro dia de campanha, que foi no sábado, eles atenderam cerca de 100 pessoas lá. Então, eles reforçaram o atendimento, reforçaram o efetivo que vai fazer esse atendimento para a população, justamente para que mais pessoas, mais clientes possam renegociar essa dívida. Eu conversei ontem, inclusive, com o diretor executivo da Águas de Manaus e o Luiz Couto. E ele disse um pouquinho de como é que funciona esse procedimento, explicou um pouquinho mais como é que vai funcionar. Vamos ouvir um pouquinho da entrevista. Com relação a dívidas, né, dívidas do passado, ele leva toda a documentação, leva as contas atrasadas, leva o montante que ele tem. A gente faz uma avaliação do cadastro dele, entende qual que é a dívida, entende qual que é o período que ele está devendo e aí propõe uma negociação dentro da possibilidade dele de pagamento, que pode ir até 120 parcelas. Aí vai depender, geralmente tem uma entrada, né, e a gente consegue dividir, tem uma negociação. A gente avalia descontos e a gente consegue dividir em até 120 vezes. Pois é uma ótima oportunidade, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas realmente tem alguma dificuldade para pagar as contas, às vezes realmente não dá. E aí, olha, a maior parte da população que está devendo pelo menos 2, 3 meses de fatura. E aí é fácil renegociar, você vai lá, propõe, diz quanto é que você tem inicialmente, dá essa entrada e aí eles fazem essa renegociação de acordo com as possibilidades do cliente. É interessante para todo mundo, para o cliente, né, que vai ter essa dívida paga, uma dor de cabeça a menos, e para a empresa também, porque vai ter esse cliente de volta aí a contribuir, todo quitado, todo regular. E como a gente sabe que tem muita gente realmente que não pode pagar, às vezes nem sabe, mas existe um programa que chama Tarifa Social. É uma redução de 50% na tarifa de água para pessoas de baixa renda. Então, se você faz parte de algum programa do governo federal e de alguma maneira não sabia, você pode levar lá os seus documentos, inclusive o cartão do Bolsa Família, lá para que você possa solicitar esse cadastro na tarifa social e você tem 50% de desconto na sua conta de água todos os meses. É importante dizer que essa campanha, ela não é só para renegociar a dívida, você pode ir lá e fazer todos os procedimentos de pendência lá com a empresa. Como eu disse, são 8 pontos de atendimento, um deles fica lá no centro, a gente vai mostrar aí para você todos os endereços que são disponíveis
disponibilizados pela Águas de Manaus. Então a gente tem em vários parques da cidade, na Alvorada, Compensa, Cidade Nova, São José, o Shopping Cidade Nova, Cidade Leste, desculpa, tem também Via Norte, o Shopping T4, né? Então a gente tem várias opções para realmente renegociar ou então para resolver aquela pendência com a Águas de Manaus que talvez você tenha aí em casa, né, Carol? É verdade, viu, Tamires? E começar, né, iniciar esse ano já regularizando a sua vida financeira, quitando os seus débitos, né? E se há a possibilidade do parcelamento, fica melhor ainda, porque a parcela fica menorzinha, cabe no bolso e dá para se organizar. Obrigada, Tamires, pelas informações. Até já. Olha, daqui a pouco a gente volta com os casos de polícia, viu? Vamos falar do caso da lutadora morta na festa de aniversário. A suspeita é que ela tenha sido morta depois de ajudar uma amiga que sofria agressões. E tem ainda vagas de emprego no Cine. Eu volto daqui a pouquinho, 6h39.